Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Antônio e essa é a nossa primeira aula de Excel para iniciantes. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a interface do programa, mostrar aí algumas funcionalidades iniciais, também as variações entre o cursor do mouse para cada determinado tipo de ação que você vai estar efetuando aí no Excel. E se você não assistiu os nossos vídeos anteriores que fizemos sobre o Windows 10, eu vou deixar aqui nos cards, no izinho aqui no canto. Você pode clicar lá, você vai ter acesso às aulas de Windows para iniciantes, tá joia? Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, nosso canal então ele é focado em informática para iniciantes e falamos já do Windows um pouco. Vamos falar do Word, Excel, PowerPoint, entre outras ferramentas, com foco voltado especialmente para os iniciantes, tá joia? Então eu peço que você se inscreva aqui em nosso canal, ative as notificações para ser avisado aí dos novos vídeos, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos aqui, as nossas aulas com seus amigos, tá joia? Vamos então para a nossa aula de hoje. Bem, gente, vamos então abrir o Excel. E esta é a nossa tela inicial aqui do programa, tá joia? Na lateral esquerda, nós temos então página inicial, o novo, o abrir, conta, comentários e opções. Vamos dar uma passadinha por aqui. Então, em novo, a gente pode criar o nosso documento em branco. E ele traz aqui também vários documentos prontos, modelos de documentos já prontos para você continuar implementando aí com as suas informações. Veremos alguns desses modelos aqui mais adiante no curso, tá joia? Aqui embaixo a gente tem a opção recente, fixo e compartilhado comigo, onde os recentes apresentam aqui todos os últimos documentos do Excel que eu trabalhei. O fixo é se eu quiser deixar nesse campo algum documento fixo para acessar com mais agilidade, ou algum arquivo que eu utilize todo dia ou com frequência, eu posso utilizar aqui essa parte do fixo. O compartilhado comigo são documentos que pessoas compartilham comigo através do OneDrive. E aqui do outro lado, então, no botão novo, se a gente clicar no botão novo, nós temos aqui todas as outras opções, né, de documentos com modelos já prontos, começados, vamos dizer assim, né, para você implementar com as suas informações. Ó, temos aqui negócios, pessoal, planejadores e rastreadores, listas, orçamentos, gráficos e calendários. Então aqui são vários modelos e separados também por categoria. Vamos ver alguns futuramente aqui no curso. A opção abrir, ele vai trazer aqui os locais onde eu posso ter documento salvo, e aqui também os últimos documentos com os quais eu trabalhei. Se eu quiser, eu entro por aqui e abro o documento para dar continuidade no meu arquivo. Mais aqui abaixo, então, a gente tem as opções de conta. E aqui a gente pode fazer atualizações do Office, baixar atualizações. É só clicar aqui no botão. Entre outras ferramentas aqui que não é tão necessário você, como usuário iniciante, estar mexendo aqui. O que você pode estar fazendo é fazer o login com a sua conta Microsoft, que você pode estar gerenciando aqui no botão de gerenciar. Você nota que o meu aqui, eu estou logado na minha conta por conta do OneDrive também. Aí tem algumas opções sobre Excel, algumas coisas sobre novidades, se vocês quiserem olhar. Adição de serviço. Então aqui é o que eu falei, armazenamento em nuvens OneDrive. E na sequência aqui temos comentários, que você pode estar marcando aqui as carinhas de satisfação ou não aqui com o programa. E aqui em opções a gente vai ter então algumas configurações aqui do Excel. Aqui o usuário iniciante não precisa estar mexendo, tá ok? O que você pode fazer se não tiver aqui, você pode colocar o seu nome de usuário,
Mas se você tiver logado na sua conta Microsoft, ele já vai puxar isso aqui automaticamente, tá ok? Se não estiver logado com uma conta Microsoft, você pode colocar o seu nome aqui de usuário. E outras opções aqui de salvamento, que eventualmente a gente pode mexer aqui no tempo de salvamento automático e autorrecuperação, mas aqui eu oriento vocês a não alterarem nada aqui sem ter um detalhe do que você realmente gostaria de estar mudando, para não ter problemas aí com o seu Excel, tá ok? Bom, seguindo aqui então, vamos partir aqui para o Excel. Arquivo novo, vou abrir aqui um novo documento. Esta é a nossa área de trabalho do Excel, a nossa pasta de trabalho, tá ok? Então aqui no topo, na linha verde, nós temos a barra de título, e aqui na barra nós temos o botão salvamento automático. Toda vez que eu crio um documento dentro do meu OneDrive, né, eu tenho que salvar no meu OneDrive, ele vai me permitir fazer o salvamento automático, e aí eu posso estar ligando essa chavinha. O salvamento automático, toda alteração que você vai fazendo, ele já vai salvando. E quando você fecha o Excel, o seu arquivo que você estava criando até o momento, ele vai ser salvo lá no local que você já determinou, tá ok? Nós vamos fazer aqui um arquivo para mostrar para vocês como que funciona. Seguindo aqui então, a gente tem o botão de avançar e retroceder, que eventualmente a gente usa, que é o tradicional Ctrl Z, no caso para voltar, que a gente usa bastante na tecla aqui. Voltar operações, caso você fez algumas operações e quer voltar algumas determinadas operações atrás, a gente utiliza aqui esses botões, para avançar e para voltar. Depois a gente tem aqui o visualizar impressão e imprimir, o salvar, que no caso é o salvar manual, e aqui uma setinha que você pode incluir outras opções aqui, ó. Você pode incluir impressão rápida, verificar a ortografia, e também consegue incluir aqui outros comandos que você possa de repente utilizar bastante e queira incluir lá no topo, tá ok? Seguindo aqui então, a gente tem aqui onde vai ser o nosso título do arquivo, uma barra de pesquisa para pesquisar aí os comandos que você possa estar precisando utilizar, mas quer achar de forma mais rápida. Então você vem aqui, por exemplo, converter, aí ele vai me trazer as opções que tem aqui, ó. Converter texto em tabela, converter tinta em expressões matemáticas. Então aqui você pode localizar os seus comandos de forma mais rápida do que procurando aqui nas ferramentas aqui embaixo, tá joia? Depois aqui o login, que é o nome do usuário que está logado no Excel, e o botão aqui de exibição das guias. Você pode pôr aqui ocultar, e aí você aperta aqui nos 3 pontinhos, ela volta. Você pode colocar para mostrar apenas as guias aqui, que são os menus. E quando você clica nos menus, ele vai abrir aqui os comandos e as ferramentas. E tem ainda a exibição guias e comandos, que é a forma como eu deixo aqui, que eu gosto de deixar. E depois as ferramentas tradicionais aqui do minimizar, restaurar e fechar. Bom, com relação aqui a nossa parte da nossa área de trabalho aqui do Excel, tá ok? Da nossa pasta de trabalho. Ele é organizado então em colunas, nomeadas aqui por letras, e as linhas que são nomeadas por números, tá ok? Então aqui já temos algumas coisas para ver em relação ao nosso mouse, a nossa seta aqui, ao nosso cursor do mouse. Percebam que quando eu clico em qualquer uma dessas células aqui, ele vai abrir um contorno da célula e um quadradinho no canto. Então, eu vou escrever aqui uma palavra. Ok, janeiro. Então, a gente tem aqui janeiro. Se eu só marcar uma sequência de células usando aqui essa cruzinha branca, aqui nesse momento ele não fará nada, tá ok? Ó, eu marquei aqui uma sequência de células, ele não fez absolutamente nada aqui,
Se eu quiser, por exemplo, mudar esse texto, eu posso vir aqui no página inicial, eu posso aumentar, tá ok? E quando eu aumento ele, estoura a nossa coluna aqui, eu venho aqui, dou 2 cliques entre as duas colunas que está janeiro e ela já vai ajustar para mim automaticamente. Se eu quiser mudar a cor do texto também, eu posso mudar aqui nessa ferramenta. Hoje a aula é bem básica, tá ok, pessoal? Eu estou só assim mostrando para vocês algumas opções aí que a gente pode estar utilizando. Então aqui também eu posso pôr o preenchimento da minha célula de acordo com a necessidade aí. Mas essas partes de configuração de coloração a gente pode estar fazendo depois da planilha montada ou bem adiantada, a gente pode vir dando essa formatadinha, arrumando as cores para ficar legal. Então aqui, se eu clicar e arrastar, ele vai abrir uma seleção, mas não vai executar nada, tá ok? Vamos usar muito essa parte da ferramenta da cruzinha branca, então ela faz a seleção dos itens. A quadradinho do canto, vocês notem que tem um quadradinho bem no canto aqui, e quando você para em cima dele, ele vira uma cruzinha preta. O que isso aqui faz? Ó, se você segurar aqui enquanto a cruzinha está preta, você clica e arrasta, olha que legal, ele vai trazer aqui os meses do ano. Aí ficou tudo quebrado. Por quê? Porque as colunas não abriram, ok? Então eu venho aqui, marco essa sequência, clicando na primeira e arrastando aqui até a última coluna, que no caso aqui é a coluna P. Em qualquer uma delas eu venho aqui no centro, entre as duas, quando o cursor do mouse forma essa barrinha com duas setas, eu dou 2 cliques e ele vai fazer aqui a abertura para mim. Isso funciona também na linha, eu posso clicar e arrastar para abrir uma linha, e posso dar 2 cliques para ela ajustar automaticamente. Então aqui eu puxei automaticamente. Funciona também para as linhas e para as colunas. Ó, se eu parar aqui no cantinho, formou o quadradinho, no quadradinho do canto, formou a cruzinha preta, segura a cruzinha preta e puxa. Então a gente tem aqui preenchido de forma automática aqui, janeiro, fevereiro. Agora a seleção branca, vamos ver para que ela serve também. Ó. Selecionei aqui com a cruzinha branca. Eu posso selecionar aqui, se for o caso também, e posso ainda segurar o Ctrl e vir marcando quais são as células que eu quero selecionar. Então eu selecionei todas essas células aqui e se eu quiser mover também, então essa é uma opção de seleção, tá ok? Ó, você pode marcar várias de uma vez, ou aqui, ou na horizontal ou na vertical. Se você quiser marcar outras células, você pode vir marcando com o Ctrl. E se você quiser mover todo o bloco, você marca o bloco e arrasta para onde você quiser. Aí você leva o bloco todinho. Tá ok? Mesma coisa aqui, quer arrastar para cá. Tá ok. Se você de repente quer inserir alguma coisa aqui nas colunas, ó, você pode clicar aqui, por exemplo, na coluna A, botão da direita em cima, inserir. Ele vai inserir uma coluna aqui, ó. Na linha, a mesma coisa. Você quer inserir uma linha aqui no meio entre março e fevereiro, você pega aqui nessa linha, botão da direita. Depois de selecionado, você não clique fora porque você vai desmarcar. Então se você selecionar a linha todinha, você pode já clicar com o botão da direita e inserir uma linha aqui. Ele vai colocar uma linha acima, tá ok? Então a gente usa muito essa opção de inserir linhas, colunas, ou de excluir também, se for necessário. A gente é dessa forma que a gente faz. Clica com o botão da direita, insere. No caso da coluna, ele insere antes, tá? Vamos supor, eu marquei aqui junho e der um botão para inserir, ele vai inserir uma coluna antes de junho. No caso da linha, ele vai inserir uma linha acima. Eu marquei aqui a linha 4, ele vai gerar uma linha vazia entre fevereiro e março. Ó. Então aqui ele insere a linha acima. Então eu vou excluir agora aqui, marco a coluna, excluo, botão da direita e faço aqui a exclusão. Isso funciona também para dias da semana, mas tem um detalhinho aqui. Se eu só escrever segunda,
Se eu só escrever segunda, ele vai só interpretar isso como um texto. Ó. Se eu vir aqui e arrastar, ele não vai trocar automaticamente como aconteceu aqui nos dias do mês, nos meses do ano. Então aqui, se eu só marcar as células e arrastar, ela vai replicar a informação, mas ela não vai fazer aquela parte automática dos dias da semana. Então eu tenho que fazer o quê? Escrever aqui segunda-feira. Eu escrevendo então segunda-feira, eu posso estar arrastando, que ela vai fazer aqui para mim. Eu vou agora fazer mais uma coisa interessante para vocês já conhecerem logo na primeira aula. Clicando aqui nessa do canto, ele vai selecionar toda a nossa pasta de trabalho. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai ajustar todas as colunas da planilha, e se eu der 2 cliques na linha, ele ajusta todas as linhas. Vamos supor que uma ou outra linha aqui a gente arrastou e ficou assim um pouco deformado aqui os espaços. Eu posso marcar aqui, dar 2 cliques em qualquer uma das linhas, ela vai ajustar aqui automaticamente, e as colunas, se eu der 2 cliques também, ela ajusta automaticamente todas elas. Então aqui você já percebeu que se você escrever aqui ou o primeiro mês do ano, ou qualquer que seja o mês, se você quiser começar em fevereiro também funciona. Se você quiser começar com fevereiro, ele já vai funcionar também, olha, ele continua do ponto. Se eu conseguir aqui, se eu quiser puxar para trás aqui, ele também vai fazer o janeiro, tá ok? Então essa função aqui, essa parte bem inteligente para você trabalhar aqui com o Excel. É bem rápido para você montar suas tabelas e suas planilhas aí. Bom, com relação a número, mesma coisa. Se eu colocar só o número 1, vir aqui no quadradinho do canto, segurar na cruzinha preta e arrastar, nada acontece, a não ser replicar o número, tá joia? Porém, se eu colocar aqui o número 2, aqui também colocar o número 2, e eu marcar as duas, como que eu marco as duas? Então, gente, cruzinha branca, seguro e arrasto. Marco as duas células com a cruzinha branca, depois eu venho aqui no cantinho com a cruzinha preta e arrasto, e o que que acontece? Ele vai fazer a sequência numerada aqui para mim. Tá joia? A mesma coisa na linha. Se eu marcar aqui com a cruz branca do mouse, eu marcar os 2 quadradinhos, daí eu arrasto, eu marco os 2, solto o mouse, venho aqui no quadradinho do canto e arrasto, também vai fazer a minha sequência numérica. Outra coisa que a gente já pode ver aqui, vamos fazer então uma soma. Vou colocar aqui alguns números. Vou fazer uma soma de uma forma bem básica, que vocês podem fazer também. Ó, igual a 5 mais 5, ela já calcula dentro da própria célula. Mas se eu quiser, de repente, usar informações aqui, vamos colocar aqui dessa forma, e aqui eu vou tirar isso daqui e já vamos fazer alguma coisa prática aqui. Supondo que eu vou trabalhar aqui com uma tabelinha de venda semanal, alguma coisa nesse sentido. Eu vou colocar aqui embaixo um total. Então eu posso vir colocando aqui valores, de repente. Coloquei aqui os valores, supondo que são vendas ou qualquer coisa nesse sentido. Só que aqui eu coloquei os números. Ela está em formatação para números, tá ok? Se eu quiser que isso aqui seja convertido para formato do real, né? Eu venho aqui na opção moeda, que é aqui esse símbolozinho que tem uma notinha de dinheiro e uma moeda. Se eu clicar na seta aqui, a gente tem algumas opções, tá? Euro, dólar e português. Então a gente vai usar aqui o português. Se você só clicar aqui, vamos fazer uma segunda coluna. Tá ok? Mesma coisa, eu marco essa opção e já clico aqui, ó. Então a gente já tem 2 colunas aqui preenchidas com valores. Olha o que acontece agora. Eu posso fazer a soma disso daqui dessa forma. Eu venho clicando, eu dou um mais, eu clico, dou um mais.
tá? Eventualmente pode acontecer de você precisar fazer isso. Tá ok? Então ele já vai fazer aqui a somatória, todas separadinhas. Mas existe uma maneira mais simples, tá ok? Que você clica aqui e clica no auto soma, ele já vai buscar essas colunas aqui, ó. Tá joia? Então você dá um Enter, ele já soma. E existe ainda a opção de você fazer essa fórmula manualmente. Você pode escrever aqui soma, você abre o parênteses e clica e arrasta com a cruzinha branca, ele vai fazer esse formato pontilhado aqui. Aí você fecha o parêntese e dá um Enter para somar aqui o seu total. Se você, agora, que acontece uma mágica bem interessante aqui, se você clicar agora aqui, que você já tem uma fórmula, e você clica aqui e arrasta essa fórmula. Eu posso arrastar aqui até um tanto adiante, se eu quiser fazer de repente uma tabela maior. Eu arrasto e ela já vai dar o cálculo daqui dessa soma. O que acontece aqui também, se você incluir uma linha agora? Essa é uma coisa que tem que ter muita atenção quando eu tenho fórmula, pelo seguinte, ó, se eu inserir aqui uma linha, porque de repente eu fiz uma venda sábado e eu quero inserir o sábado. Eu venho aqui e puxo o sábado, mas eu venho aqui e puxo a soma. Olha o que acontece, eu quebrei aqui a fórmula. Então, para mim não perder a informação que está aqui no sábado, eu simplesmente posso vir aqui nesse quadradinho do canto, qualquer um deles, e arrastar aqui para baixo a minha fórmula. Então, agora ele já vai considerar o sábado. Porém, a segunda ainda não está considerando. Só que se eu fizer aquela mesma operação, ó, clicar no quadradinho do canto e puxar, e agora eu vir aqui e der 2 cliques, se eu der 2 cliques aqui onde tem a fórmula, ele mostra qual que é o intervalo que está marcando. Aí eu já posso colocar um valor aqui, ó. Vamos colocar uma venda aqui de R$100, ele já somou automaticamente embaixo, e vamos fazer de conta que fizemos uma venda aqui de R$540, ele já vai trazer para mim a soma aqui. E assim todas as outras colunas aqui, que poderiam ser de repente meses aqui. Então a gente coloca aqui os meses, e aí vamos fazendo a nossa planilha e criando formas aí, montando a nossa planilha de trabalho aqui, o nosso cálculo, tá joia? Tá ok, aí você de repente quer tirar aqui algumas despesas, e aqui você teve de despesa, suponhamos aí R$200, 250. Bom, acho que 2 colunas já é suficiente aqui. Eu vou pegar esse total e vou fazer com que ele fique com uma cor na linha, e também vou fazer ele ficar negrito. Aqui ele já vai deixar então um pouco mais escuro, um pouco mais forte essa minha linha. E aí eu vou colocar aqui um ganho líquido. Também já vou deixar com uma outra cor aqui na linha, e também em negrito. Percebem como a gente vai aqui fazendo a construção? E aí o que acontece aqui? O meu líquido vai ser o que eu ganhei, eu vou subtrair da minha despesa. Da mesma forma, se eu vir aqui no quadradinho do canto, ele já vai entender que todas as outras colunas vai fazer a mesma coisa. Então aqui ele mostra, se eu der 2 cliques na fórmula, ele vai mostrar o que eu estou fazendo, que é o E10 menos o E11. Então, essa parte da fórmula é muito importante, o nome da coluna aqui, ó. Você vai ver que você vai estar fazendo o E10, que seria coluna E, linha 10, menos o que está no quadrado da célula E11, que é, então, coluna E, linha 11, que é aqui. Então, a fórmula que está na linha 12, que é a nossa fórmula, ela vai pegar a linha E10 e vai tirar da célula E11. E se você arrastar, a informação vai ser também colocada nas demais colunas aqui. Então, se você vir preenchendo valores aqui, ele vai somar automaticamente.
Detalhe, gente, se eu quiser então selecionar um bloco todo aqui e já falar para eles, ó, esse bloco todinho vai ser reais, eu já formato aqui por imediato. Aqui também, ó, eu já venho, marco todo o bloco e falo que vai ser reais. E aí, quando eu colocar aqui a minha despesa, vamos supor que eu tive uma despesa maior aqui, eu já fiquei negativo nesse mês de março em 198. Tá ok? Então aqui o que eu queria mostrar mais aqui para vocês que tem que fixar bem mesmo é essas funções aqui do mouse. Se eu quiser então mover a linha toda, se eu só quiser selecionar quadradinho branco, cruzinha branca, só seleciono. Se eu quiser mover para outro lugar, eu vou vir aqui na linha da onde eu vou fazer a mudança, ela vai transformar-se aí numa seta com uma cruzinha com as pontinhas, seguro e arrasto para onde eu quero, tá joia? Se eu quiser ou arrastar a fórmula ou fazer a continuação do conteúdo, como foi o caso aqui, ó, dezembro, se eu continuar ele vai janeiro, fevereiro e março, ele volta, começando de novo, dias da semana também aqui, ó. Se eu puxar aqui, ele vem trazendo também. Se eu quiser, então, fazer o conteúdo automático ou as fórmulas replicar automaticamente, eu vou utilizar o quadradinho do canto e a cruzinha preta, tá ok? Falamos um pouquinho então das formatações aqui, de tamanho de fonte, falamos um pouco sobre as funcionalidades aqui da seleção e de mover. Essa é a nossa primeira parte, tá? O que precisa ficar bem claro para vocês, essas funcionalidades do mouse. Então você, para fixar bem, a cruzinha branca você seleciona, a setinha você faz a alteração de local, você movimenta, você leva para onde você quer o bloco todo. O quadradinho do canto com a cruzinha preta você arrasta e dá continuidade ao conteúdo. Se é uma fórmula, ele vai continuar fazendo aquele parâmetro. Se é alguma coisa já pronta, ele vai também continuando aqui o parâmetro, seja numérica, seja semanal, como a gente fez aqui, dias da semana, ou se você quiser, como eu mostrei também, fazer a parte do número. Se você vir aqui agora, marcar as duas células e arrastar, ele vai sequenciar. Tá ok? Então, essas são algumas coisinhas básicas, logo assim, de primeira aula que eu passo para vocês, que vocês vão utilizar assim em todas as aulas de Excel daqui para frente. Então, precisa estar bem fixo isso daí. Mais uma curiosidade também, ó, se eu quiser colocar, de repente, aqui um texto finalizando com uma data aqui, ó, eu posso colocar aqui igual a hoje. Tá ok? Ele já vai trazendo aqui. Se você clicar aqui, der 2 cliques aqui, ele vai abrir a fórmula. Se você colocar hoje e abrir e fechar parênteses, ele coloca a data do momento. Se eu quiser também, eu posso fazer uma soma aqui. Eu quero que isso seja calculado a partir de hoje. Eu quero 7 dias, 10 dias para frente, ou 15 dias para frente, para finalizar algum processo, alguma coisa assim, né? Ou de repente eu estou montando um contrato, eu quero dar um prazo para aquele orçamento que eu estou enviando. Então eu quero que o orçamento que eu fiz hoje tenha validade de 15 dias. Então eu coloco hoje e ponho mais 15. Ele vai jogar para mim 15 dias adiante. Depois também nós vamos fazer alguns cálculos, algumas fórmulas envolvendo data, tá ok? Gente, a nossa aula já está passando aí de 25 minutos, já está bem longa, né? A meta nossa é fazer aulas aí de 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. São conteúdos assim bem simples, mas que a gente vai utilizar muito a partir daqui nas próximas aulas de Excel, tá joia? Então, na próxima aula, eu pretendo fazer uma aula semelhante a essa com o Word, depois uma semelhante a essa com o PowerPoint, e depois a gente volta no Excel fazendo aqui o nosso controle de financeiro doméstico, que eu já vou começar com vocês já montando um controle de orçamento doméstico, tá joia? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu agradeço quem ficou comigo aqui até o final e até a nossa próxima aula.